E esse texto diz: quando, pois, os edificadores lançaram o alicerce do templo do Senhor, Deus construindo algo novo. Se está edificando, se está construindo, não havia. Se havia, tinha sido quebrado. Se havia, tinha sido destruído, danificado, desmontado. E Deus começa a fazer novamente. E o texto diz que os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor. Então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos com trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel, sobre o povo que é chamado de Israel. O povo que é tido por filho de Deus em Cristo Jesus é reconhecido como o Israel de Deus, a nação santa, sacerdócio real. Então essa palavra, como toda a palavra de Deus, é aplicável para a minha vida e para a tua vida. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, os idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos, quando eles viram sendo lançados os fundamentos dessa nova casa. E muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, quer dizer, alguém chorando muito, alguém louvando, cantando, gritando de alegria, alguém chorando de dor, alguém... Então, mostra o conflito da sociedade de hoje, essa alternância entre chorar e se alegrar, entre cantar e prantear diante de Deus. Isso é uma alternância da nossa qualidade humana. E essa confusão de ruídos, de barulho, de gritos, de louvor, de choro, de alegria, de tristeza, tudo misturado, diz o texto no versículo 13, de maneira que não dava para distinguir, de maneira que não se discernia o povo, as vozes de júbilo, de alegria, das vozes de choro do povo. Porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. E o tema desse texto é: aonde você danificou a sua alma? Porque Jesus disse que Deus é o construtor, o edificador. Deus está sempre construindo coisas novas na nossa vida. E às vezes você vê pessoas jubilando, contente, alegre, feliz, pessoas motivadas, oh glória a Deus, aleluia. Não é porque não passa em luta não, é porque ele está vendo que Deus está construindo algo novo, mas tem pessoas que não conseguem jubilar, não conseguem cantar, não conseguem se alegrar, não conseguem ficar feliz, porque em algum momento a alma dessa pessoa foi atingida, algo grande atingiu a vida dessa pessoa, né? E danificou a alma dessa pessoa. Então tudo que acontece na vida dessa pessoa, ele começa a enxergar pelos olhos do dia que a alma dele sofreu um trauma, no dia que ele foi ferido, no dia que foi machucada, no dia que foi machucado, no dia que foi traído, no dia que foi aviltado, no dia que foi enganado, enganada. Então nossa alma ficou no passado e o tempo de Deus é futuro, o tempo de Deus é hoje. E hoje Jesus Cristo vai lavar e limpar e sarar a tua alma em nome de Jesus, porque Deus está edificando novas coisas. Pastor, eu entrei agora, essa virosezinha maravilhosa, né? Eu fui para a igreja ontem em Afonso Bezerra. Aí um dia a garganta tá boa, no outro dia eu não consegui nem cantar lá. Mas estamos aqui pregando a palavra de Deus. Eu estou pregando em Esdra, no capítulo 3, no versículo 10. Tá certo? Então, algo grandioso está sendo construído. O que, pastor Marconi? O segundo templo. Algo grandioso. Algo maravilhoso. Algo que Deus disse: se preocupe não que eu vou fazer, e estava fazendo. E muita gente
estava feliz com o que Deus estava fazendo. E essa é a vontade de Deus, que a gente saiba que Ele é perfeito, Ele sabe todas as coisas, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, Ele é digno. O tempo é para louvar a Ele. Aí muita gente, não, mas porque eu queria para mim. Né? Igual aquela pessoa que queria uma oportunidade para louvar o Senhor, a pessoa disse, pode louvar. Ele disse, não, agora cai não. Eu queria na hora que estava todo mundo olhando. Então tá meio, o seu louvor parece que não estava assim com toda essa direção para Deus, né? Se precisava de aplausos, precisava de validação de outras pessoas, a gente louva a Deus, agradece a Deus, porque Ele é quem constrói coisas novas na minha vida e na tua vida. Então os edificadores estavam edificando, os anjos do Senhor trabalhando na minha vida e na tua vida. E a gente tá como? Tá com a alma, porque primeiro que não é do jeitinho que eu queria. Eu desenhei a planta, Deus nem cumpriu. Eu fiz a planta baixa do meu jeito, mas acontece, querido, que nós somos filhos e Ele é Deus. A glória é para Ele, então deixa Ele construir do jeito que Ele quer na minha vida e na tua vida, né? E coisas novas, o novo de Deus acontece na minha vida e na tua vida, não é necessário que esteja o mar do bem bom. Nome de bem bom deve ser nome de sorvete. Quando eu era menino tinha um sorvete, eu posso dizer, porque não existe mais, era que bom. Isso é nome de sorvete. O novo de Deus chega no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é luta. Nesse tempo aqui estava luta, viu? Era pega, não pega, mata, não mata, vamos tomar, vamos matar, vamos derrubar. É tanto que tinham derrubado e se construir de novo, eu derrubo de novo. Quer dizer, os períodos não era de mil maravilhas. Acontece que porque está havendo um período de adversidade, não impede de Deus construir algo novo na minha vida e na tua vida. Deus está construindo algo novo na minha vida e na... Como é que eu sei disso, pastor? Porque Jesus Cristo disse isso, que Ele nem dorme, Ele não cochila, Ele guarda, Ele vigia, Ele derrama misericórdia cada vez que o sol nasce, que Ele é o trabalhador, né? Jesus disse que é o agricultor, né? Ele produz frutos na nossa vida, Ele é o edificador, Ele constrói, o edificador, olha o texto aqui, os edificadores estavam construindo, Deus dá ordem, os anjos trabalhando na tua vida, e onde é que está a tua alegria? Eu guardei lá na cômoda e não sei nem onde é que eu botei. Deve estar debaixo da Bíblia, lá escondido, lá dentro da caixinha do óculos. Mas hoje Deus vai fazer você achar a sua alegria, viu? Vamos abrir a caixinha do óculos. Eu deixei dentro do congelador da geladeira. Depois trato de ir lá e arrancar de lá. Joga uma aguinha para arrancar e arranca sua alegria de lá. Está congelada lá, pois vamos tirar, tá certo? Hoje é dia de se alegrar em Cristo, tá certo? Então, os edificadores estão construindo, e a memória desses homens que o texto faz menção aqui, né, como os antigos sacerdotes, os anciãos, está uma memória, a memória do trauma, né? Ele em vez de lembrar, o primeiro tempo, que maravilha, que glória, era ouro, era não sei o quê, eles estão lembrando do que aconteceu, e o que aconteceu passou para trás, ficou deixando para trás o passado, sigamos para o alvo. O destino é Cristo, Cristo não está para trás, está para frente, tá certo? O alvo se chama Jesus Cristo, tá bom? E por que é que esse texto está aqui, e o pastor Marconi, né? Não é comum eu trazer texto comum, né? Eu só trago textos que eu fico escavacando nas madrugadas para trazer algo poderoso para a tua vida, tá bom? Não que o que é pregado cotidianamente não possa, claro que pode mudar a tua vida, mas eu trago algo novo para você ver como Deus fala de maneira diferente, e é sempre o mesmo propósito, tá certo? Deus não ignora o nosso passado, é porque só eu sei do meu trauma, Deus sabe. Porque só eu sei o que eu feri, Deus sabe. Porque eu não tenho mais lágrima, Deus viu. Mas Ele está construindo algo novo. A Bíblia vai dizer, vou encher sua boca de riso. Aí a única maneira que Ele pode fazer isso é fazendo coisas da nossa... Aliás, Ele pode de qualquer maneira todas as coisas. Mas a maneira de Deus trabalhar é Ele fazendo coisas na nossa vida, fazendo milagre. E as insatisfações, os traumas, né? Esses homens aqui traumatizados, né? A memória dele está lá... chorava porque as cicatrizes, né? Eu não tenho mais lágrimas, eu já vi mulheres dizendo isso.
Homem é mais difícil, que o homem, homem é feito vela, morre em pé, sabe? Eu não sei essa geração que tá aí agora, que tá meio difícil de classificar, mas um homem, esse que cuida de mulher, que cuida da família, o homem é um tipo de um... Eu posso dizer porque eu sou homem, então o homem é um tipo de animal. A minha filha ria muito com essas coisas, quando eu vou falar, eu digo, não, olha, seu marido, não, minha filha, como é que você, é um tipo de pessoa que se você trocar a chinela dele, esconder debaixo da cama, a gente não acha, mas o maior propósito da gente é prover e proteger. E a única coisa que a gente espera, mesmo sem dizer, é cuidado. Por isso que a mulher é um espelho de Deus, porque Deus é cuidado, tá certo? Agora essa geração hoje, essa geração de lacração, né, do politicamente correto, estão destruindo o simbolismo, o sentido das coisas, e a intenção é maligna, né, para destruir a família, tá certo? Quando você vê essas mídias, esses aplicativos, essa rede de televisão, ele não quer ver ninguém sorrir, não. Ele quer ver as pessoas aterrorizadas do jeito que fizeram no tempo da pandemia, que a gente não tinha paz, não podia ligar, nada que tivesse luz, que era um perigo, já saiu uma mensagem que ia acontecer, entendeu? Eu não sei quem se alimenta de tanto mal, viu? Mas os projetos de Deus é de construção na nossa vida, tá bom? Então o homem ele chora também, chora. Eu choro, tá certo? Todo homem chora. Mas o que eu quis dizer aqui é que a mulher expressa mais a sua dor. Geralmente a mulher, eu como pastor, né? 30 anos, eu acho que dá para saber, né? 30 anos, eu acho que dá para saber que quem apresenta melhor a sua dor, quem fala melhor, tá certo? Então a mulher, ela tem essa expressão de dizer da lágrima, da dor, e achando que com isso... ninguém sabe, ninguém se importa, e o texto está dizendo, está lá na Bíblia, olha, se eu estou construindo uma igreja nova, um templo novo, uma empresa nova, uma casa, minha residência nova, por que eu ia botar lá na história? Aí estava todo mundo chorando, eu vou lá, né, a minha história da minha casa nova, do templo novo que eu estou construindo, ou uma coisa que eu esteja construindo, aí eu vou botar lá, e estavam chorando, sabe por quê? Porque Deus registra. A Bíblia diz que ele colhe até as nossas lágrimas, né? E leva em cálices de ouro, né? Então os idosos choravam, minha cicatriz está doendo demais, né? E a Bíblia fala de diversos problemas. Neemias, tanto Neemias chorou, como a cidade chorava pela dor da própria cidade. Tem um salmo que é o 137, que diz, quando nos levaram cativos para a Babilônia, nós penduramos nossas harpas lá nos salgueiros, nas plantas, lá na beira do rio, e eles olhavam para a gente e diziam, humilhando, né? Humilhando, escarnecendo, cantai um hino daqueles que você canta lá em Israel. Então eles choravam, né? Choraram, se sentaram, pranteavam. Há momentos, eu estou citando alguns exemplos que a Bíblia fala de pessoas que choram, grandes dores, grandes sentimentos. Jesus estava, Pedro todo dia de manhã estava lá, e aí aquele cafezinho esperto, vamos lá na casa da minha sogra hoje eu vi falar que vai ter uma tapioca de primeira lá em canto tal, e a gente na volta vai passar, e o senhor faz o que o senhor quiser pregar lá, e vamos hoje para a colina. Todo dia Pedro queria ir para um canto, coisa boa, vamos Jesus, hoje se o senhor quiser dar uma volta de barco, pregar uma história maravilhosa lá para o futuro, ou quiser fazer um milagre, o barco, eu limpei o barco, tá top, tinha aquele vazamentozinho, tirei, tá tudo, Pedro, ele gostava, né? Aí agora o que é que acontece? Isso aqui em Lucas capítulo 22, 54. Pegaram Jesus Cristo, bateram, feriram, machucaram de novo, bateram de novo, cuspiram, humilharam, tiraram a roupa, no frio. E bateram de novo, e judia, e chicota, e lá vai. Aí tá lá Pedro chorando, sem saber quem é que tá vendo a minha dor. E Deus está dizendo, eu estou vendo. E Jesus, quem conhece esse sermão sabe, lá na frente Jesus disse, manda chamar Pedro, eu quero falar com ele, aquele café sensacional. E depois ainda foi ministrado algo poderoso da parte do Espírito Santo. Então, os traumas, né? E tem trauma de diversas naturezas. Eu comecei a falar aqui do trauma do
da alma, né? A alma é tudo que for relacionado ao psicológico. É completamente cristão falar a fé não é burra, tá bom? A fé não é burra. A fé tem as razões de explicar. Agora, quando chega na parte do sobrenatural, da atmosfera de Deus, tem como explicar, pastor? Tem não. Eu digo, ele pode fazer e faz. E acabou. Para mim já está resolvido, entendeu? É assim que... Então tem os traumas da saúde, tem os traumas dos ossos e tem os traumas psicológicos, que é o caso aqui desses homens. Olha, Deus mudou a situação. Estão presos? Não. Estão levando chicotada na Babilônia? Não, estão não. Mas não chorou, foi lá, chorou na Babilônia, querido. Foi lá, lá em Ezequiel, tá entendendo? Lá, chorou lá, mas não tá mais lá, entendeu? Por quê? Porque Deus libertou, lavou, limpou, conduziu, fez algo novo. Agora Deus está construindo, e esses homens hoje, né, estão permitindo, não estão permitindo a felicidade ser plena, né? Os traumas passados, a imagem que ele tinha daquela situação lá de antigamente já passou. Teve muitos antigamente, teve um antigamente de alegria, de riso, de salto, de felicidade, de amor. Teve antigamente de dor, de sofrimento, de tristeza, mas o dia é hoje, o amanhã é futuro e está na mão de Deus, tá certo? Ninguém está em prisões temporais. A Bíblia diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então, a pessoa viver, mas é porque tem uma prisão, pois se liberte. Porque Jesus, ele quebra as correntes lá, e ele quebra lá no tempo passado. Jesus cura, né, todas as... Pastor, eu não preciso mais de psicólogo, não. Eu não disse isso, não. Todo mundo precisa de psicólogo, eu preciso, você precisa, todo mundo precisa de psicólogo para ouvir, para entender o que é que você está pensando, para te dar uma palavra, mas precisamos, acima de tudo, de Deus. Ele cura por dentro, porque foi por dentro que ele nos fez, tá certo? Ele fez a gente no ventre da mãe, então ele entende dessa questão de curar por dentro, de fazer por dentro, tá certo? Você não está vivendo em momentos temporais do passado, passou, seja curado em nome de Jesus, né? Temos que viver o presente, né? Você não pode viver o presente com a ideia emocional do tempo que foi ferido. Quando eu passo nessa rua, só me lembro de um tapa que eu levei acolá. Seja curado disso. Seja liberto disso, é um novo tempo. Não tem como a gente desmanchar aquilo. Mas você é uma pessoa maravilhosa. Morreu não, não morreu, tá bem. Então, glória a Deus, está vivo. E quem teve suas culpas, depois um dia vai ter que resolver de alguma forma. A gente é que não pode sair carregando uma ideia emocional, um momento emocional que ficou lá no passado, né? Porque eu fui ferido, abandonado, me deixou na rodoviária só com a sacola. Quando eu olhei dentro, tinha só uma chinela com cabresto quebrado. Olha onde é que você chegou, tá certo? A história não ficou lá. Se tivesse terminado ali no pé da rodoviária, aí eu não tinha como pregar para você. Mas Deus está sempre renovando, adequando, alinhando os caminhos, as veredas. A Bíblia diz isso, né? Deus, ele vai alinhando os caminhos, né? E sarando, né? Então, você não pode enxergar o construir de Deus de hoje. É porque me dá um medo, mulher, porque apareceu um casamento, mas eu sofri tanto. Querido, se Deus colocou um casamento novo, se Deus colocou uma empresa nova, um emprego novo, um curso novo para você estudar, uma amizade nova, aí você vai tirar, você ganhou experiência. O que é que você aprendeu? Tá certo? O que você aprendeu com esse acontecido do passado? Eu aprendi isso, pronto, com essa aí a gente vai saber medir até onde deve continuar nas situações, não vai ficar traumatizado, parado no passado, nem isso que eu. Então, o trauma, e quando eu falei, aqui quando eu vejo esse portão, isso se chama gatilho. Tá certo? A pessoa que anda com a armadura de Cristo não permite que os gatilhos venham disparar, não. Eu estou lavado, estou curado disso. Eu vejo, olho, foi duro. Tá certo? Foi duro. Eu tive uma infância que difícil. Naquelas décadas já era difícil. De origem muito humilde, né? E quantas vezes eu não falei aqui? Tá certo? Aí algumas coisas eu falo hoje, me sinto um guerreiro, um bravo. Eu venci, cheguei,
tá certo? Eu vou ficar preso porque fizeram isso, porque me bateram, porque fizeram isso comigo, porque eu não tinha isso. Ah, passou. Olha o que é que eu consegui. Olha o que é que você conseguiu. Olha o que é que Deus tem feito. É porque quando eu fui menino eu sofri demais. Deus te deu uma família linda. Hoje você tem filho, tem filha, tem neto, tem neta, tem família. E eu que nem família tenho. Eu não tenho nem irmão, né? Eu não tenho nem irmão. Mas aí devagarinho o Papai do Céu foi abençoando. Tenho 5 filhos maravilhosos, né? Então, esse negócio de traga a âncora do trauma fincado lá no abismo, deixa o navio andar. Deixa o barquinho, Jesus não está na prova. E você segurando, vamos quebrar essa corrente dessa âncora, desse trauma aí, em nome de Jesus, né? Deus está criando, né? Marcos futuros, né? Não é Marco aquele nome pessoal, não. Marco, né? Delimitações. A Bíblia fala muito disso, das fronteiras. Deus alarga a fronteira, finca novos marcos, novas estacas. Deus vai alargando a minha tenda, a tua tenda, né? É o jeito de Papai do Céu trabalhar na minha vida, né? E curando trauma, né? Aí, pastor, Deus cura, eu esquecendo, não. Deus transforma os nossos traumas em memória. Eu me lembro, mas eu não tenho que sofrer, eu tenho que rir. Eu tenho um amigo que é lá do INSS, a gente trabalhou junto 30 anos, o cara me conhece mais do que qualquer pessoa na Terra, né? Na Terra, mais do que Deus não, mas aí ele faz, e fulano, hein, não sei o que, aí lembra um negócio que a gente riu. Hoje a gente ri das besteiras, entendeu? Dos momentos difíceis ou dos felizes, a gente ri. Eu não preciso esquecer. Só que isso não precisa me ferir mais. Não tem mais capacidade. Por quê? Porque Deus está. A graça de Deus faz isso, Ele lava. Não, aconteceu. Tá? E você vai contratar aquele pessoal para. Não, eu não tenho que vingar nada, não. Não tenho que vingar nada com ninguém. Que conversa é essa, né? A gente estamos bem em Cristo, tá certo? O resto está tudo na mão de Deus, tá certo? Então, no mesmo ambiente que todo mundo estava celebrando, algumas pessoas... É uma crítica, pastor, que você está fazendo esses homens? Não, eu estou dizendo que eles não conseguiam demonstrar felicidade. E às vezes a gente precisa ouvir isso num sermão de um homem da minha idade, com 30 anos de sermão, 30 anos pastoreando, com uma coletânea de diploma, que procurou se preparar para dar base no que eu estou falando, que caminha com Jesus, que estuda a palavra. Então, às vezes, precisa alguém chegar para dizer para você, né? Olha, esse tempo já passou, é hora de ser curado. Deus continua... Ah, mas ele já era velho. Deus continua construindo coisa nova. Não estava velho? Pois bem, mas Deus continua... Não, é porque está velho, não vai construir. Não, Deus continua construindo, né? E por que que esses homens não estavam felizes? Porque acharam pequeno. Eu já tive muitos momentos de grande adversidade, de privação, Ih, rapaz! Já tive que... eu nunca fui de crime, nem de roubar, mas eu tive que ser desonesto para sobreviver, de fugir, de descer por detrás de ônibus, de pular roleta, porque era a crise. Tá certo? Era o momento da... E sempre, eu sempre fui um coração... Por isso que eu gosto de Davi, eu procuro assim, se eu tiver que... Eu sei que pode parecer exibição, mas se eu tiver de me comparar com alguma coisa, é com o coração de Davi. Eu sou muito grato a Deus. Eu sou grato a Deus. Se Deus dava... Todo mundo tinha um negócio, aí... eu não tinha. Eu vou dizer coisas que... Eu senti o cheiro de parafina, eu surfava numa tauba de compensado, daquelas vermelhas, e um dia um surfista deu bobeira, deixou uma parafina na... Parafina é vela, né? Deve ter algumas outras substâncias, mas aquilo cheirava a coco, e a gente que era de família pobre, quando sentia aquele cheiro, a gente ficava tudo doido, que cheiro maravilhoso. E um dia o surfista chegou, deixou essa parafina lá na Praia dos Artistas, deu bobeira, deixou na areia, eu e meus amigos foi e comeu. A gente não perdoava nada, a gente comia bolo de casamento, então coisas assim que eu disse que era horrível que a gente fazia, bolo de casamento. A gente entrava nas festas sem ser convidado, chamava penetra no meu tempo para comer.
A gente chegava nas festas, botava a roupa, penteava o cabelo, e aí saía se escorando na parede e entrava. Era para roubar? Não, era para comer o que tivesse ali. A gente não tinha nem o prestígio da sociedade, nem. Mas Deus foi mudando na minha vida aos pouquinhos. Eu não fui um milionário, não ganhei na loteria. Eu fui trabalhando e Deus foi mudando minha vida. E eu sempre glorificando a Deus e ajudei tanta gente na minha vida. Sempre fui satisfeito com Deus. Sempre fui satisfeito com Deus, tá certo? Então esses homens achavam pequeno. Ah, eu estou chorando porque esse templo é pequeno. Eu já disse, o projeto é de Deus, vai para glorificar o nome dele. Aí a gente fica medindo, você tem que dizer, né? Deus está dando um negócio e é porque eu queria se fosse azul, eu queria se fosse um moreno, um galego, uma galega, uma loura, uma negra, um negro, eu queria isso, eu queria um carro assim, eu queria a casa se fosse de costa para o sol, mas não foi isso que Deus estava construindo. Deus está construindo assim. E a gente, glória a Deus, aleluia. Eu sou daquele mistério pentecostal de uma porta dentro de outra porta, entendeu? É dentro de um emprego que a gente entra para outro emprego, é dentro de uma casa que a gente consegue outra casa, é dentro de um carro que a gente consegue outro carro, de uma moto e do casamento. Não, casamento não é para trocar, não. Casamento é para toda a vida, tá certo? Agora, quando um for para o céu, aí você pode casar novamente. E o Papai do Céu abençoa, tá certo? Então, esses homens achavam que era pequeno demais e não merecia celebração porque, né? Então, alguma coisa precisava ser superada na vida desses homens, né? E por que é que o templo diz que eram sacerdotes, cantores, levita, pai de idosos? Então, era muita gente preparada para dizer que essa questão emocional não tem idade, não. Não tem qualificação social. Todo mundo é passível de sentir. Porque Jesus quem disse, os dias são maus. Pronto. Quem foi que disse? Jesus. Então, se é mal, uma hora para outra a gente pode topar com um mal desse, tá entendendo? Pode se deparar com uma situação. E isso pode gerar uma marca, né? Porque é uma falta de uma pessoa, é porque a pessoa teve uma perda, porque não conseguiu um negócio, é porque foi um emprego, é porque alguma coisa no meio familiar. Coisas acontecem, né? Todos nós somos passíveis de passar essas coisas. Mas Deus é Deus em todas essas situações, tá certo? E eles estão chorando porque chama a construção do segundo templo, né? Estão lembrando do primeiro templo e esquece dessa coisa maravilhosa que a vida é alternâncias. Tá certo? Tem dia que a gente está enfesado. Hoje, como eu viajei, ontem foi muito difícil, porque sol quente, aí peguei um ônibus, 4 e 5 horas de viagem, o ar-condicionado não funcionava, mas não é a primeira vez que eu pego esse ônibus que não funcionava, não. E a janela hoje em dia não abre mais, não existe aquela janela de correr. Por fora parece bonito com aquela janela fumê, mas é para ninguém ver a gente morrendo. Um calor de morrer, o sol quente me queimando, aí atingindo minha pressão, eu tenho as hérnias de disco. Meu Jesus, hoje eu cheguei moído. Aí era para mim estar reclamando da vida, eu quero... não, eu estou aqui para dizer que Jesus é bom. Assim que eu esquecer, a semana que vem eu vou de novo. A igreja lá no interior. Aí passa 3 dias, eu esqueci, não da igreja, esqueci da viagem, que a viagem às vezes eu tenho muito medo, eu tenho que ficar nas estradas, completamente deserta, a bolsa de Jesus Cristo, oh meu Deus, me guarda. Se o ônibus vai dobrar, até o ônibus dobrar, eu fico lá com o coração na mão, faz que ele dobre, que ele dobre, que ele dobre, que ele dobre, Jesus, quando ele dobra, ô glória, entendeu? Então, a vida é alternância. No outro dia eu estou no SW4, meu carro é um SW4, olha a diferença, tchau, ar-condicionado, mas tem dia que eu estou lá, né, na pipoquinha boco e às vezes é sentado, às vezes é em pé, é alternância, a vida é alternância, né? E a Bíblia é toda recheada, né, de pessoas que são referências para a nossa vida. Pessoas realizadas, pessoas feridas, pessoas com depressão, né? Pastor, tem depressão na Bíblia? Oh, se tem. Davi, Elias,
Pedro, que eu citei agora há pouco, né, o Pedro, e eu podia citar quantas pessoas, desde do Êxodo, aonde eu quiser, você acha e você identifica imediatamente. Essa pessoa está vivendo, vivendo um trauma, uma adversidade. Então, aonde a sua alma deixou de cantar? Esses homens não estavam cantando agora porque a alma dele deixou de cantar no dia que derrubaram o templo. Mas agora Deus está construindo uma coisa nova, né? Barulho da obra, né? Todo mundo construindo lá, diz que os edificadores tenta construir alguma coisa. A colher de pedreiro, o servente disfarçando que está trabalhando, batendo com a colher no carro de mão. O pedreiro batendo com a colher não sei aonde, é o tijolo, é a pedra, é o povo falando, e vai cair, vai subir, jogou e tal, aquele barulho, né? E esse barulho do presente não consegue abafar o barulho de um trauma passado. Então, as vozes, os acontecimentos do presente, estavam lá, todo mundo felicidade ao mesmo tempo. Eu disse que era o barulho maior do mundo, mas o barulho que estava ressoando no coração dessa pessoa ficou lá no passado. Passado não faz barulho. Passado não fala. Deus fala, porque Deus está no presente, passado e futuro. Então, Deus fala, passado passou, né? Os homens estão lá na picareta, pim, 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 pim. Então, Deus, por que esse texto cita? Está vendo os edificadores trabalhando? Porque Deus não muda o ambiente para construir algo novo na nossa vida. Deus está construindo. Mas, pastor, a situação eu estou vendo. Bom, eu não estou pregando aqui que Deus mudou o ambiente, não. Eu estou pregando que Deus está consertando alguma coisa do lado de fora para que você seja consertado do lado de dentro. Deus está construindo uma coisa nova na tua vida do lado de fora para que você seja consertado em alguma coisa na tua alma do lado de dentro. O templo estava pronto? Estava não, por isso que eu estou pregando, porque é por isso que eu não estou vendo, pastor, na minha vida, exatamente. Você não está vendo ainda, mas Deus está construindo uma coisa nova na sua vida. Mas eu não estou vendo ninguém se alegrando na algo que Deus está construindo na minha vida. Estou aqui me alegrando. Ô, glória! Deus está construindo uma coisa na sua vida. Olha aí. Tá certo? O velhinho, 65 anos. Ontem estava de pendurado no ônibus. Eu estou aqui feliz com Deus construindo uma coisa nova na sua vida. Olha que coisa maravilhosa.